Olá! Já parou para pensar como era a justiça antes da internet? A gente está falando de pilhas e mais pilhas de papel, processos físicos que viajavam de um lado para o outro em carrinhos. Era um outro mundo. E, de repente, tudo isso foi substituído pelo clique de um mouse. Essa foi a gigantesca transformação da justiça brasileira. E é nessa revolução que a gente vai mergulhar agora, para entender como ela funciona e o que de fato mudou. Para a gente desvendar essa história, nosso caminho vai ter 4 paradas. Primeiro, vamos ver essa jornada do papel ao digital. Depois, vamos conhecer as ferramentas que fizeram tudo isso acontecer. Na sequência, a gente entende como as regras do jogo mudaram para todo mundo. E por fim, a gente faz um balanço, olhando para os avanços e também para os grandes desafios que ainda existem. Vamos lá! Então, para começar, vamos voltar um pouquinho no tempo. Antes da era digital, a justiça era, literalmente, pesada. Entender como era esse cenário é fundamental para sacar por que a mudança não era só uma boa ideia, mas uma necessidade absoluta. É isso mesmo. Por muito, muito tempo, toda a atividade judicial era feita à mão. Pensa só, livros de registro, processos que eram calhamaços de papel. Era um sistema que, claro, funcionou por séculos, mas era por natureza lento, muito caro e ocupava um espaço físico absurdo. A busca por mais agilidade e eficiência foi o que empurrou essa reestruturação completa do sistema. E olha, essa mudança não aconteceu do dia para a noite, não. Foi uma construção, uma evolução nas leis. Tudo começou lá em 2001, com a criação da ICP Brasil, que é a infraestrutura que garante a segurança e a autenticidade dos documentos eletrônicos. Mas o grande pulo do gato veio mesmo em 2006, com a Lei 11.419, que foi a que disse, ok, a partir de agora, os processos podem ser 100% digitais. E mais tarde, em 2015, o novo Código de Processo Civil veio para amarrar as pontas e consolidar ainda mais essas regras. Bom, agora que a gente já entendeu o porquê e o caminho das leis, vamos ver o como. Quais são as tecnologias, as ferramentas essenciais que sustentam todo esse sistema de processo eletrônico aqui no Brasil? A peça central de tudo isso é o certificado digital. Pensa nele como se fosse um RG e uma caneta de assinatura, só que digitais, e com um poder enorme. É, na prática, uma identidade virtual, que geralmente fica armazenada num aparelhinho físico chamado token. É essa tecnologia que faz com que um documento assinado digitalmente tenha exatamente a mesma validade jurídica de um assinado no papel, sabe? A veracidade dele é presumida. E onde tudo isso acontece? Nos sistemas. A meta do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, é unificar tudo no PJ, que é o sistema oficial. Mas a realidade hoje é um verdadeiro mosaico. A gente tem o SAGE, muito forte em tribunais gigantes, como o de São Paulo, o EPROC, que ficou famoso por uma característica bem peculiar, não exigiu o certificado digital para protocolar, e temos também o SEU, que é super específico para cuidar da execução de penas criminais. Cada um tem suas próprias regras. Agora vamos para a parte prática, para o impacto no dia a dia. Porque essa digitalização reinventou coisas que eram a base do direito, como a forma de contar prazos e de apresentar provas num processo. A mudança na contagem de prazos é, talvez, a mais importante. Antigamente, o prazo começava a contar depois que saía uma publicação no Diário da Justiça. Agora, o processo tem 2 etapas. Primeiro, a comunicação aparece lá no portal do sistema. A partir daí, a pessoa tem 10 dias corridos para tomar ciência, ou seja, clicar e ler o que está ali. O prazo de verdade, aquele para responder, só começa a contar no dia útil seguinte a esse clique. E se a pessoa não clicar em 10 dias? Aí o sistema considera que ela foi comunicada automaticamente. Aqui tem outra grande virada de chave, as provas. Antes, era preciso levar o documento físico até o fórum. Agora, um documento que já nasce em meio eletrônico e assinado com certificado digital é considerado original. A autenticidade dele já é presumida. Isso traz uma responsabilidade nova para as partes do processo. Elas precisam guardar os originais dos documentos que foram digitalizados e colocados no sistema até o fim do prazo para uma possível ação rescisória, que é uma ação para tentar anular uma decisão judicial que já tinha acabado. Certo? Chegamos na hora do nosso balanço final. Depois de toda essa transformação, quais foram as grandes vitórias? E quais são as barreiras que a gente ainda precisa derrubar?
Bom, os avanços são bem claros e dá para sentir em várias frentes. A economia com papel e espaço físico é gigantesca, o que é ótimo para o meio ambiente. O sistema também trouxe muito mais agilidade para os processos. E mais, quebrou barreiras geográficas, né? Facilitou o trabalho remoto para advogados, juízes, promotores e também a participação de pessoas que estão em cidades diferentes. Foi um verdadeiro salto de eficiência. Só que, do outro lado da moeda, tem um desafio enorme, que é a exclusão digital. Num país tão desigual como o nosso, o acesso à justiça, que é um direito de todo mundo, acaba ficando ameaçado. Muita gente simplesmente não tem acesso à internet ou não tem o conhecimento básico para usar o sistema. A lei até diz que os fóruns precisam ter computadores disponíveis, mas ela não obriga que tenha alguém ali para ajudar, para treinar essas pessoas. Isso cria uma barreira de acesso que é muito séria. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. A tecnologia, sem dúvida, nos deu uma justiça mais rápida e eficiente, mas o grande desafio para o futuro é garantir que essa velocidade não deixe ninguém para trás. Como a gente pode usar a própria tecnologia para construir pontes e garantir que o acesso à justiça seja de verdade universal, é uma pergunta que continua em aberto.